Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 8. E eu gostaria de propor que esse Salmo fosse estudado em 3 partes, em 3 momentos, e o verso 1 isoladamente, depois os versos 2 ao verso 8 e, por último, o verso 9. Lembrando que o primeiro e o último verso, a saber, os versos 1 e o verso 9, falam de maneira semelhante acerca da mesma verdade, do mesmo princípio. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Você vai para o verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. A ideia de que o nome do Senhor está estampado no cosmos, bem como na humanidade, e assim nós podemos ver o Salmo descrevendo esta criação, esta gigantesca criação, sem limites, sem que tenhamos condições de determinar o seu início e o seu fim, assim como a gloriosa revelação de Deus na raça humana e através do ser humano. Charles Spurgeon chama este salmo, dá como título o hino do astrônomo, e citando também um acadêmico da área de astronomia de sua época, século XIX, Dr. Chalmers, Spurgeon, citando este doutor, afirma que o efeito da dissolução da Terra, do nosso planeta, supondo que acontecesse, teria o mesmo efeito para o restante do universo que a queda de uma folha numa floresta teria na própria floresta. Entenderam o paralelo? O que eles estão dizendo é o seguinte, Chalmers e Spurgeon, que ao contemplar a criação, ao olharmos para o céu estrelado, nós temos, ou deveríamos ter, um processo de quebrantamento de alma, ao perceber que nós somos nada, ou muito pouco, próximo do nada, diante da grandiosa obra do Senhor, daquilo que é o universo. Então volto a repetir o paralelo que Spurgeon cita, lembrando da palestra sobre astronomia do Dr. Chalmers, que a dissolução da Terra teria o mesmo efeito para o universo que a dissolução de uma folha teria para uma floresta. E isto coloca em perspectiva o quão pequenos nós somos num local, num planeta que em si mesmo é apenas um ponto dentro da quase que infinita glória da criação. Então, aqui nós temos este salmo trazendo o homem ao seu lugar de glória e ao mesmo tempo a uma posição de humildade. Em primeiro lugar, eu vejo no verso 1 a glória divina distinta, como que a glória de Deus, embora criador de todas as coisas, ele está aquém daquilo que ele mesmo criou. Ele ama a criação, ele fez tudo com muita ordem, com muito carinho, com muito amor. Disse após o estágio criacionista em cada momento que tudo era bom. Quando ele cria o homem, eis que é muito bom. Ele tem prazer e ele se relaciona. Dito isto, a sua glória está além da glória terrestre, além da glória humana. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Do verso 2 ao verso 8, nós temos a glória divina criativa. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres?
e o Filho do Homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. E aqui nós temos então esta glória divina, que no verso 1 é distinta, esta glória nos versos 2 ao verso 8, a glória divina, ela é também criativa. No verso 9 nós temos então, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. E aqui nós temos a glória divina revelada. Então, nesses 3 estágios do Salmo, nós observamos a grandeza daquilo que Deus criou em relação à pequenez deste ser humano que o Senhor colocou para gerenciar a sua própria obra. E aí você vê um paralelo extraordinário. Aquela que é a criação, aquilo que é a natureza, o meio ambiente, sendo criado para o serviço do ser humano, mas ao mesmo tempo o ser humano colocado como responsável pela manutenção desta criação, desta natureza, deste meio ambiente. E aí então o relacionamento equilibrado entre esta glória que é cósmica e esta glória que Deus atribui ao ser humano, considerando-o como coroa de sua criação. E o ser humano foi criado para agir de uma maneira digna em relação a si mesmo, em relação à criação e em relação ao próprio Deus. E aí você tem nos versos 4 ao verso 8 algo importante também, que é o homem para que te lembres dele e o Filho do Homem para que o visites. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. E aqui eu vejo quão maravilhosa é a palavra de Deus em fazer com que nós compreendamos algumas coisas. Primeiro, que o Senhor se lembra. Em segundo lugar, que o Senhor, ele visita. Que o Senhor, ele honra. E também, com base nos versos 4 ao verso 8, o Senhor confia. E quão maravilhoso é saber que Deus, sendo o Criador, o governador, o sustentador de todas as coisas, ele confia a sua própria criação àquilo que ele criou e chamou de ser humano, de homem, de mulher, e lhes confia o gerenciamento daquilo que ele, em parte, que ele criou, e esta parte tão importante da sua criação fica sob a responsabilidade do ser humano. E quão importante é resgatarmos em nós mesmos a visão de valor que as circunstâncias, as pessoas, o próprio pecado em nós tende a desfazer. Nós temos a tendência de pensarmos muito mais superficialmente, eu diria rasamente, até cruelmente de nós mesmos, do que o próprio Deus pensa e atribui às nossas vidas. O que ele pensa acerca de nós e o valor que ele atribui a cada um de nós é algo extraordinário, ao ponto de ter enviado o seu próprio Filho para nos resgatar da maldição do pecado que nos mantinha inimigos de Deus e afastados do Senhor Deus e longe da bênção dele, o pecado que nos separou do Criador, que nos separou dele como Pai. Deus amou de tal maneira que enviou seu Filho para que estas partes fossem reconciliadas, e assim a harmonia cósmica, a harmonia existencial, a harmonia interna, pessoal, pudesse ser estabelecida, e assim experimentarmos a glória de um relacionamento com Ele que criou todas as coisas. Spurgeon, ainda comentando sobre o Salmo número 8, diz: que contraste entre a glória acima dos céus e as bocas dos bebês e criancinhas. Coisa tão estupenda, tão misteriosa, tão grande, e ao mesmo tempo a delicadeza, a simplicidade,
a pequenez de um bebê, a boca de uma criança que é capaz de falar coisas que glorificam o Senhor Deus. Entretanto, por ambos, diz Spurgeon, o nome de Deus é feito excelente. Então os céus testemunham da sua glória, assim como bebês e crianças e seres humanos em sua pequenez também engrandecem e exaltam o nome excelente do nosso Deus. Spurgeon conta no comentário do Salmo número 8 que George Whitefield, quando passando por oposições, uma vez que começou a pregar em público, ele, John Wesley, Charles Wesley e aquele grupo santo, assim denominado na época, George Whitefield foi maltratado, ele sofreu oposições em público e em muitas ocasiões ele, enquanto pregava nas ruas de Londres, por exemplo, 5 sermões, às vezes, durante o dia, em vários lugares da cidade, as congregações na rua vinham e ficavam ao redor dele, mas nem sempre a resposta era positiva. Em alguns momentos ele foi destratado, e ele fala que ele testemunha, George Whitefield testemunha numa carta, de acordo com Spurgeon, que em muitas ocasiões, enquanto ele pregava, criancinhas ficavam ao redor dele, ouvindo a pregação, ao redor daquilo que era um púlpito portátil e um púlpito móvel, e assim ele descreve que essas crianças traziam notas da mensagens da congregação, do grupo reunido diante dele nas ruas enquanto ele pregava. Mas o fato é que muitas dessas pessoas na rua atiravam ovos e atiravam coisas podres e sujas em Whitefield como um protesto contra a pregação do Evangelho. E estas crianças muitas vezes traziam as notas, as perguntas, os comentários das pessoas, e elas, em trazendo as notas e se aproximando de Whitefield, elas eram atingidas por essas coisas sujas que jogavam Whitefield até os ovos, e isto respingava nelas e sujava as vidas. E assim ele fala quanto aquilo era precioso, por perceber que as crianças, com os olhos cheios de água, cheios de lágrima, as crianças tentavam de uma maneira ou outra encorajá-lo ao longo da jornada de pregação em público, ainda que sofrendo humilhações desta natureza. O ponto a ser estabelecido é este, que crianças têm o poder de fazer com que o nome excelente de Deus seja exaltado de várias formas e de várias maneiras. E o comentário de Spurgeon diz que não foi nenhuma nem duas vezes ao longo da história que crianças calaram os sábios da terra em função de suas perguntas e de suas reflexões tão fundamentais, tão simples e ao mesmo tempo tão complexas de serem respondidas. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 21 e o verso 12, fala que Jesus estava no templo e ele no templo curou pessoas, e cegos, coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou, diz o verso 14. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram da boca de pequeninos e de crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Jesus está aqui citando esta passagem do Antigo Testamento, que é o objeto da nossa meditação hoje, e neste contexto Jesus está apontando para a sublimidade daquilo que crianças de maneira tão simples estavam reconhecendo no templo, quando os adultos não estavam dispostos a reconhecer os fatos. E assim nós encontramos a razão por que
esta coisa acontece. Quero finalmente chamar sua atenção para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e os versos 26 ao verso 29. 1 aos Coríntios 1, verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ao olharmos para uma criança, ao olharmos para as estrelas e a obra que Deus criou, o nosso sentimento deve ser um de humildade, e assim reconhecer a nossa posição gloriosa na ordem criada, mas ao mesmo tempo a nossa posição humilde nesse sistema de coisas. E com isto em mente, nós teremos condições, pelo mérito de Cristo e pelo Espírito de Cristo, de glorificar aquele que é Criador, governador e sustentador de todas as coisas. E que para este fim, Ele mesmo nos ajude. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muitas vezes nós olhamos para este lado da existência, para o nosso planeta, para o nosso continente, o nosso país, a nossa região, o nosso estado. Pensamos na nossa cidade, acreditamos que isto é tudo e que as nossas vidas, em torno delas, o universo gira. E eu quero te pedir que o Senhor nos livre disto, que o Senhor nos encha da humildade de Cristo e que o Senhor nos capacite para vivermos uma vida digna diante do Senhor, digna do nosso próximo, e que assim possamos amá-los e também amar a obra que o Senhor criou. Permita que possamos aprender com a pequenez e a singeleza e a fragilidade de uma criança, respeitando-as todo o tempo, bem como aprendendo a nossa posição e a nossa função na ordem criada ao contemplarmos as estrelas dos céus, e que tudo isto nos encha de alegria, de estima, de valor pessoal e de muito senso de relacionamento contigo, e que as nossas vidas te agradem e que o Senhor, ó Deus, receba toda a glória devida por tudo aquilo que criou e por tudo aquilo que governa e da maneira como o Senhor sustenta todas as coisas. Sê conosco, é o que pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.